Alô. Meus irmãos, boa noite. Que alegria, que satisfação para mim estar com os irmãos aqui nessa noite, nessa igreja. Essa igreja linda do Senhor Jesus. É um privilégio. Eu me sinto honrado, contente, feliz demais, privilegiado mesmo por estar aqui com os irmãos nessa noite. Muito obrigado, pastor Domingos. Conhecer o pastor Domingos, meus irmãos, essa simpatia em pessoa, que satisfação, pastor, conhecê-lo. Quero dizer para os irmãos aí da mídia, que se precisar, eu não sei quem é que está tomando conta, se precisar, de repente, interromper um pouquinho para mudar alguma coisa, pastor, aqui nós estamos em casa. Amém, irmãos? Eu já estou em casa aqui. Eu já cheguei aqui, já sou amigo do pastor faz tempo, né? Já conheci os irmãos, então eu estou em casa, estou tranquilo, e se precisar, irmã, pode falar, a gente para um pouquinho, muda e tal. Se não precisar também, nós vamos adiante, tá bem? Importante é que nós estamos aqui hoje para servir ao Senhor, para falarmos das grandezas do Senhor e aquilo que Ele tem feito em nosso país. Como o pastor Domingos já disse, eu sou missionário de vocês, sou missionário dessa igreja, tenho a alegria, tenho a honra, a satisfação, por isso que eu estou em casa desse jeito, porque eu sou daqui, sou missionário dessa igreja. Porque quando os irmãos oram por missões, quando os irmãos ofertam para missões, quando os irmãos fazem uma campanha missionária para abençoar os missionários, eu estou nessa bênção aí, sou abençoado pela igreja, pelas orações, pelo esforço, pelo compromisso da igreja para com a obra missionária. E eu louvo a Deus por isso. Irmã Fátima, que é a nossa promotora de missões aqui da igreja, fez contato comigo durante essa semana. Que alegria, irmã Fátima, que alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra do Senhor e também da obra missionária. Eu quero então convidar vocês, primeiro eu vou fazer uma meditação no texto bíblico para a nossa reflexão, e depois eu vou mostrar algumas imagens e tal, e talvez fosse o caso até, depois pastor Domingos me ajuda, talvez levar a câmera para lá, para pegar um pouquinho ali também o data show, para que o pessoal de casa, eu quero saudar você também que está em casa, você que está servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua casa. Você não está assistindo uma live e nem assistindo um programa, você está cultuando ao Senhor conosco. Então pegue também a sua Bíblia aí, você que está em casa, abra a sua Bíblia juntamente conosco no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler esse livro, esse verso que para mim é tão precioso. Porque o livro de Atos, eu sou muito entusiasmado com o livro de Atos dos Apóstolos, porque ele nos mostra a expansão da igreja, seu início, o momento em que o Espírito Santo vem sobre a igreja e reveste a igreja de poder, e depois quando essa igreja então sai dos muros de Jerusalém e se expande por todo o mundo daquela época. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Leia comigo no capítulo 1 de Atos, você que está em casa, abra também, Atos 1, verso 8. É um texto lindo, precioso da palavra do Senhor, muito conhecido de todos nós, que nos diz o seguinte: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu tenho certeza que os irmãos sabem de qual esse versículo. Está ali projetado, eu não sei ali qual a NAA, Nova Almeida Atualizada. Vamos ler todos juntos, então, na versão que está ali no Data Show, que aí fica bonito. Você que está de casa, leia também. Vamos lá, todos juntos. Mas vocês
Nós sabemos, irmãos, que essa ideia de igreja é uma ideia de Jesus. Quem teve a ideia de organizar uma instituição chamada igreja foi o próprio Senhor Jesus. Quem arquitetou, quem planejou, quem desenhou. Eu me lembro daquele texto lá em Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus pergunta aos discípulos: que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Que dizem ser o Filho do Homem? E aí eles responderam, uns dizem que é Elias, outros que é Isaías, Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedrão, mais atirado de todos, traz aquela pérola, aquela resposta maravilhosa, quando ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que expressão maravilhosa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus se alegra com aquela expressão de Pedro. E diz, responde a Pedro assim, bem-aventurado és tu, Simão, Barjonas. Porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo, preste atenção agora na palavra de Jesus. A Pedro, quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele faz ali um jogo de palavras, que no grego faz todo sentido entre Petros, Petra, pedrinha, rocha, eu sou a rocha, você é uma pedrinha, e essa pedrinha que você é você, Pedro, você é a primeira pedrinha, e Jesus trata então de uma metáfora, ele faz uma ilustração com uma edificação de um prédio, com a construção de um edifício, e ele diz, com essa pedrinha que é você e tantos outros, eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez que o Senhor Jesus usa a palavra igreja. A palavra igreja ela já era conhecida daquela época com o sentido de uma reunião em que as pessoas da cidade eram convocadas para fora de suas casas para vir à praça pública e dessa maneira em assembleia democrática reunir alguma coisa acerca da própria cidade. Mas Jesus não usa o termo com essa conotação, não. Jesus dá ao termo um novo significado. Porque ele não fala que ele edificaria a igreja da cidade, no sentido comum, secular, em que ele era usado. Mas Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Presta atenção nisso. Porque nesse versículo a gente aprende que Jesus, ele é aquele que edifica a igreja, é ele quem dá o crescimento, é ele quem faz a igreja crescer. Ao mesmo tempo, ele fala da minha igreja em detrimento de outras igrejas que não são dele, e aí para a gente pensar na necessidade de estarmos na igreja de Jesus. E ele diz, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir daí, o Senhor Jesus trabalha na mente das pessoas que o seguiam, tanto aqueles 12 homens, quanto outros que também seguiam a Jesus, acerca dessa igreja. Essa igreja que já estava na mente e no coração de Jesus, mas que no livro de Atos, que nós lemos, recebe agora uma incumbência, uma razão de existir. Aqui em Atos 1:8, essa igreja que está prestes a ser inaugurada, porque essa inauguração solene acontece na descida do Espírito Santo logo no capítulo seguinte. Mas aqui no verso 8, a igreja recebe a sua tarefa, a sua missão, a sua razão de existir. Para que é que Jesus inventou essa tal de igreja que somos nós? E quando o Senhor Jesus pensou em igreja
E isso, volto a dizer, não é invenção humana, é divina, é do próprio Senhor Jesus, a iniciativa dele em estabelecer, em edificar a sua igreja. Ele dá para a igreja uma tarefa. Ele dá para a igreja uma razão de existir. E a razão era: vocês serão minhas testemunhas. Nos textos paralelos deste aqui, como por exemplo, o texto de Mateus 28, 18 a 20, que são chamados os textos da grande comissão, isso fica muito claro. Que o Senhor Jesus tinha para aquela igreja uma tarefa, uma missão, uma razão de existir. E essa tarefa era clara: vocês devem fazer discípulos de todas as nações. Vocês devem ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês precisam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E essa tarefa dada à igreja foi entendida. E quando a gente pensa na grandiosidade dessa tarefa, a gente logo se põe a pensar no tamanho e na força daquela igreja. Só para a gente lembrar, aquela igreja era uma igreja bastante pequena e fraca, humanamente falando. Ela tinha cerca de 120 pessoas, nos diz o verso 15, do mesmo capítulo 1 de Atos. Mas era uma igreja de 120 pessoas, que não tinha recursos nenhum. Quando o Senhor Jesus diz assim, vocês serão as minhas testemunhas. Pense a responsabilidade que pairava nos ombros daqueles irmãos. Vocês serão as minhas testemunhas. Se vocês falharem, em outras palavras, era isso, pastor Domingos. Se vocês falharem, o mundo não terá testemunho sobre mim. As gerações vindouras não me conhecerão. Vocês são minhas testemunhas. Só que era uma igreja pequena, fraca. Aquela igreja ali em Jerusalém, prestes a nascer, com dores de parto. Aquela igreja não tinha um templo bonito como esse aqui. Aquela igreja não tinha bancos, não tinha microfones, não tinha teclado, bateria, não tinha data show, não tinha transmissão pela internet. Aquela igreja não tinha absolutamente nada. E aí recebe uma tarefa daquele tamanho: vocês serão minhas testemunhas. Mas como? Aquela igreja não tinha ninguém com poder econômico, político. Não havia no meio daqueles 120 gente influente no Senado, não havia uma bancada evangélica, não havia um governador cristão, não havia leis que os protegessem, não havia nada disso. Aliás, eles eram perseguidos, e eles eram perseguidos de todos os lados. Eles eram perseguidos pelos judeus, eles eram perseguidos pelos romanos, e eles eram perseguidos pelos pagãos idólatras. Eles eram perseguidos de todos os lados. E aí Jesus diz assim: vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém. Se coloque no lugar daqueles irmãos, em Jerusalém. E às vezes a gente pensa, não, Jerusalém é tranquilo. Jerusalém não é tranquilo não, meus irmãos. Jerusalém estava um barril de pólvora naquele momento. Jerusalém estava pegando fogo de política,
de interesses diversos, de emancipação, disso, daquilo, outro, e diz que Jesus ressuscitou, e quem falasse que Jesus ressuscitou seria açoitado, e preso, e perseguido, e tal, e judeu, e romano, e tantos interesses. E eles saíram de Jerusalém, andaram um pouquinho, foram lá para o Jardim das Oliveiras, e aí Jesus disse assim, não, volta para lá, volta, no verso 12 eles voltaram para Jerusalém. Era difícil em Jerusalém por conta das perseguições. Mas pelo menos Jerusalém era a minha casa. Eu já estou aqui mesmo. Eu tenho onde comer, eu tenho onde dormir, eu tenho onde morar, eu tenho aqui parente. Embora a maioria deles fossem do interior, mas eles tinham ali algum acesso. Mas Jesus disse, não, mas não é só Jerusalém. É por toda a Judéia. Precisava viajar. Viajar de quê? Viajar de quê? Não tinham bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha nada. Viajar significava ir a pé, graças a Deus que havia as estradas romanas. Mas significava ir a pé ou em barquinhos assim muito precários. Você já imaginou, eu fico pensando nas carências que eles tinham. Eles não tinham nada. Aí Jesus disse, não, mas não é só a Judéia não, Samaria também. Tem que ser testemunha, tem que pregar também na Samaria. Samaria, a questão aí já não é tanto geográfica, senão muito mais social, sociológica, racial, de preconceito, de rivalidade, de guerra, pregar para quem eu não gosto, pregar para aquele que eu sou inimigo, que eu não falo com ele. Aí Jesus disse, você não fala com ele não? Pois é, mas vai lá e prega para ele. Ah, mas você não gosta dele não? Pois vai lá e fale para ele. Jerusalém, Judéia, Samaria, estava difícil já. Aí Jesus diz assim, mas não acabou não. Tem que ir, sabe até onde? Até os confins da terra. E o que é que eles tinham? Quase nada. Mas sabe o que é mais surpreendente? Que a gente já sabe o final da história. Aquela igreja pobre, humanamente falando, pobre. Aquela igreja fraca, aquela igreja pequena, humanamente falando, ela alcançou o mundo inteiro. Na sua geração. E ela fez com que aquela mensagem fosse transmitida às gerações futuras. E sabe por que é que nós estamos aqui hoje? Porque aqueles irmãos, aquela igreja, foi fiel em cumprir a sua tarefa. Mesmo tendo tão pouco. Eu gosto de me fazer uma pergunta, que eu quero fazer para você também. Como que eles, que tinham tão pouco, fizeram tanto? E nós, que temos tanto, às vezes fazemos tão pouco. Vou repetir. Eles tinham tão pouco e fizeram tanto. E nós temos tanto, fazemos tão pouco. Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo tivesse um Fiatzinho Uno, você já pensou isso? Meus irmãos, que coisa extraordinária, não precisava nem ar-condicionado. Se o apóstolo Paulo tivesse um Fiatzinho Uno, que miséria que ele ia fazer, não é verdade? Você já imaginou se João tivesse um celularzinho desse aqui, com Facebook, WhatsApp, se Pedro tivesse um canal no YouTube, já pensou isso? Mas eles não tinham nada disso. E eles fizeram tanto. E nós que às vezes temos tanto. Nós temos leis que nos protegem. Nós temos garantias
constitucionais ao nosso favor. Eles não tinham nada disso não. Eles apanhavam de tudo que era lado. Hoje nós temos Bíblias, irmãos, nem Bíblia eles tinham. Nem Bíblia. Bíblia assim impressa não. Tinha uns rolos enormes. Não tinha um folheto. Não tinham literatura de escola bíblica. Não tinham denominação, não tinha junta, não tinha nada. Eles estavam começando ali. 120 irmãos, 120. Tinham nada. Mas fizeram tanto. E por que nós que temos tanto, às vezes fazemos tão pouco? E aí, pensando nisso, eu fico matutando, pensando, procurando respostas, e eu acho algumas respostas no livro de Atos. E eu quero compartilhar ao menos duas aqui com vocês hoje. Primeiro, eles tinham foco na tarefa. Por que eles tinham tão pouco e faziam tanto? Porque eles eram focados na sua tarefa. Jesus disse assim: vocês são minhas testemunhas. Ponto final. Acabou a conversa. Vão testemunhar. E eles saíram para testemunhar. A gente vê no livro de Atos Pedro pregando, João pregando, Tiago pregando, Paulo pregando, Barnabé pregando, Silas pregando, todo mundo focado em cumprir aquela tarefa. Não se distraíam com coisa nenhuma. Aí eu fico pensando na gente, que às vezes a gente se distrai. E eu não estou falando de pecado, não. Não estou falando de pecado. Estou falando de coisa boa. Coisas boas que nos distraem da tarefa, da razão da nossa vida como igreja. Porque igreja não é o prédio, igreja somos nós, eu e você. Igreja que se reúne domingo à noite, mas que se espalha de segunda a sexta para testemunhar em qualquer lugar onde ela esteja. E às vezes nós nos distraímos com outras coisas. Eu fico imaginando, Pedro, essa coisa da minha cabeça da gente. Pedro chega para Paulo e fala assim: Paulo, que tal se você fosse candidato a vereador em Niterói? Aí Paulo falava assim: eu? Não, meu foco é outro. Estou focado na tarefa que eu recebi. Nada contra, não sei se aqui tem algum candidato a vereador, não tem problema não. Mas eu estou dizendo o seguinte: o foco daquela igreja era testemunhar de Jesus. Aí João chegava para Pedro e falava assim: Pedro, você não sabe da maior. Vai ter um lançamento, Pedro, um prédio ali em frente ao lago de Genezaré. Vamos lá comprar minha casa, minha vida, Pedro. Aí Pedro pensando assim: o quê? Eu não quero saber disso não, eu tenho outro propósito de vida, eu estou vivendo para outra coisa. Irmãos, eu não sou contra ninguém ter sua casa própria, não. Pelo amor de Deus, não me entenda mal, não. Pastor Domingos, não sou contra, não. Não sou. Só que isso não pode ser o centro da nossa vida. Primeiro que esse nome aí do programa do governo está errado. É quase uma blasfêmia, uma heresia. Minha casa, minha vida. Não, senhor, minha vida não é minha casa, não. Minha vida é Jesus, e minha casa está no céu. Essa casa aqui é provisória. É importante eu ter minha casa própria? É legal? É bênção? É bênção. É bênção, meu irmão. Se você puder comprar, compre. Mas isso não é sua vida, não. E se você perder, também não perdeu sua vida, não. Porque a nossa vida é muito mais do que isso. Mas às vezes a gente coloca o nosso coração em algumas coisas que são desse mundo. Quer ver outro negócio? Agora vocês vão zangar comigo. Agora vocês vão zangar. Time de futebol. Tem gente que gosta mais do Flamengo do que de Jesus. O senhor é Flamengo, pastor? Hã? Vou mudar o exemplo. Tem gente que gosta mais do Vasco. Irmãos, é pecado você gostar de um time de futebol? Você torcer? É pecado? Claro que não. É uma diversão saudável. O Flamengo ganha, você zomba do outro. Aí outro dia o Vasco ganha, o vascaíno zomba de cá. Uma brincadeira saudável, legal, não é? Legal, legal.
Agora, tem gente que faz disso a razão da sua vida. Tem gente que se torna um ídolo. Um ídolo. Estou vendo o irmão com a máscara do Flamengo ali. Não zanga comigo não, tá, irmão? Fica tranquilo. Fica tranquilo, meu irmão. Tá? Eu sei que não é o seu caso, querida. Eu sei que não é o seu caso. Mas, tem pessoa, pastor Domingos, que vibra mais com o Flamengo do que com a salvação de uma alma. Está errado. Tem gente que vibra mais com o Flamengo do que com a obra de Deus. Tem gente que vibra mais com o Vasco do que com a obra missionária. Tem gente que vibra mais com o Fluminense do que com as coisas espirituais. Botafoguense não, que não faz mal nem bem para ninguém. O senhor é Botafogo, irmãos? É só nós dois aqui mesmo, garanto. Olha que milagre, 3 aqui hoje. 4 ali, ó. Olha aí, rapaz. Olha aí, juntou o Rio de Janeiro todo aqui hoje. Meus irmãos, brincadeiras à parte. Mas eu fico pensando o seguinte, pastor Domingos, zanga comigo não. Eu estou em casa aqui, estou falando aqui, muita vontade com vocês. O camarada às vezes sai lá de Niterói, lá de Vital Brasil, pega um ônibus até as Barcas, atravessa aquela baía na Guanabara de barca, pega um outro ônibus, um metrô, até o Maracanã. Chega no Maracanã, 4 da tarde, o jogo é às 7. Ele chega às 4, que ele já vai com zabumba, com corneta, e vibração, e bandeira, e camisa. Ele comprou uma camisa do Flamengo. Eu vou falar do Flamengo aqui, não zanga não. Ele comprou uma camisa do Flamengo por R$250. Ele pagou R$50 naquele ingresso. Chegou lá no Maracanã, ele comprou um cachorro quente, ruim que só seco, R$30, uma exploração. Fora o que ele gastou, ele pulou lá o tempo todo, vibrando. Ainda mais se o Flamengo ganhar, e é bonita. A torcida do Flamengo é um negócio que arrepia mesmo. Meu filho é flamenguista, de vez em quando eu vou só para prestigiá-lo. Fico lá disfarçado, tá, irmão? Disfarçado. Aí, volta para casa, vibrando. Negão, Flusão. Você sabe. Domingo, vem para a igreja. Aí passou domingos, começa o culto 7h05. Aí ele já reclama aí, ó. Está atrasado. Aí o culto é para acabar, não sei nem que hora que vou nem perguntar que hora que acaba o culto, mas vamos supor que fosse 8 horas. Aí o camarada falou assim, olha lá, vou levantar e vou embora. Meus irmãos, está certo isso? Aí o pastor Domingos fala assim, vamos entregar aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas, e também a oferta de missões, seu alvo de missões. Aí o cara pega aquele 10ão amassado e dá para missões. Meus irmãos, eu estou muito tranquilo aqui falar uma coisa com vocês, estou em casa. Deus não aceita não. Não pelo valor, preste atenção, não é pelo valor, mas é pelo valor do coração. Porque aquela senhorinha que lava a roupa para fora, para dar uma oferta de missões, e com um suado, ela pega aqueles R$10 suado e dá para missões, é a ofertinha da viúva pobre que Deus abençoa, e pense um R$10 abençoado. Agora aquele que foi no Maracanã, 250 na camisa, 50 no ingresso, 30 no cachorro quente, mas não sei quanto de transporte para ir e para voltar, aí depois dá 10ão para missões. Isso é que eu digo, vibra mais com o futebol do que com a obra de missões. Perdeu o foco da missão. Você está doido para cutucar seu marido aí agora, né? Eu acho que quem está em casa sentado no sofá, hein, irmã, você está assim batendo, tá vendo? Falei.
a gente precisa ter muito cuidado. Eu falei, não é pecado. Não estou falando de pecado. Estou falando de coisas boas. Casa própria, um time de futebol. Às vezes é a faculdade que eu faço. Pastor Domingos estava me dizendo que ele fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado, doutor Domingos. Isso é pecado, irmãos? Não, isso é bênção. Agora, isso não é o centro da vida dele, não. Tenho certeza. Ele não é melhor ou pior por causa disso. Ou ele, não. Ele é o que é em Cristo Jesus. E a tarefa da vida dele é falar de Jesus. Quem puder fazer mestrado, faça mestrado. Quem puder fazer doutorado, faça doutorado. Quem puder fazer um pós-doutorado na Alemanha, faça. Mas isso não é a razão da sua vida, não. A razão da nossa vida é de ser testemunha de Jesus. A roupa que eu visto não me define, não. Se eu puder usar uma roupinha melhor, glória a Deus. Mas se eu tiver que usar uma roupinha já usada de segunda mão, isso não me diminui, não. Agora, às vezes, o sentido da vida está na roupa que eu visto, está no meu penteado, já pensou? Eu, mas pastor Domingos. E aí, irmãos, agora é hora de você dar o troco na esposa, cutuca a esposa agora, que diz assim, ó, vai no salão, espicha para lá, enrola de novo, espicha, pinta de louro, pinta de preto. E às vezes, irmãos, a gente deixa com que essas coisas tomem o centro da nossa vida. Nada disso é pecado. Mas pode se tornar pecado. Se tornar o centro da sua vida. Por que que aquela igreja tinha tão pouco e fazia tanto? E nós temos tanto e às vezes fazemos tão pouco. Porque eles tinham as prioridades corretas. Eles tinham o foco correto. Eles não se desviavam do foco da tarefa, o foco da sua missão. Segundo lugar, eles não tinham dinheiro, eles não tinham transporte, eles não tinham internet, eles não tinham celular. Imagina Barnabé com um telefone da maçãzinha, já pensou, rapaz? Tirando foto e mandando no WhatsApp para o pessoal da igreja de Antioquia. Que bênção, eles não tinham nada disso, não tinham nada. Mas eles tinham uma coisa, eles eram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. A promessa de Jesus foi essa: vocês serão revestidos do poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E essa promessa, que era futura, ela se cumpre logo em seguida no capítulo 2. O Espírito Santo é derramado e passa a habitar no crente. Pedro toma a palavra e prega, cita o profeta Joel, dizendo, hoje se cumpriu essa profecia. De modo, meus irmãos, que eu e você somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus. Porque o Espírito de Deus habita em nós, mora em nós, dirige a nossa vida. Irmãos, às vezes a gente fica impressionado com o poder econômico de uma multinacional, com o poder de um exército, de uma grande potência, o poder das grandes universidades, Oxford. Não existe nenhuma organização na face da terra mais poderosa do que a igreja de Jesus, sabia disso? Porque o Senhor Jesus revestiu a sua igreja de poder, de modo que aquela igreja não tinha nada, mas tinha tudo, porque ela era uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Se nós, como igreja, 2000 anos depois dessa, quanta coisa já aconteceu nessa história, e quanto podemos fazer neste tempo, no nosso tempo, na nossa geração, para conquistar a pátria para Cristo Jesus. O Brasil, a pátria brasileira, nossa nação, nossa gente. Nós queremos conquistar o Brasil para Jesus. Imagine vocês, hipoteticamente,
se não existisse nenhuma outra igreja de Cristo no Brasil. Só Vital Brasil. Só vocês, só nós. Vocês não, nós. Já estou aqui. Só nós. Se não existisse mais nenhuma outra igreja, só a Igreja Batista em Vital Brasil. E o Senhor Jesus reunisse com a gente e dissesse assim: olha, vocês já têm o poder do Espírito Santo. E vocês já têm a tarefa. A grande comissão, a grande tarefa. Então vão pelo Brasil inteiro. Nas tribos indígenas. Nos ribeirinhos. No sertão. Nas cracolândias. No sul do Brasil. Em todos os lugares. Vão e façam discípulos. E preguem o Evangelho. Sejam testemunhas. Ganhem o Brasil para Jesus. Qual seria a nossa resposta? Qual seria a sua resposta? Seja sincero. Eu não sei. Eu não sei. Vocês talvez sejam mais corajosos do que eu. Mas talvez assim, mas Jesus, só nós aqui em Vital Brasil para fazer isso tudo. Senhor, nós somos poucos. Eu não sei exatamente quantos membros nós somos aqui, pastor Domingos. Mais ou menos 115, 120. Vou arredondar aqui para 120. Trazer a minha família para cá já dá 120. Minha esposa e 3 filhos. Aí. Só para ser igual aqui. 120, olha aí. Mesmo número dessa igreja de Jerusalém. Aí a gente diz assim, mas Jesus, todo respeito ao Senhor, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o Cristo. Por favor, não me entenda mal. Mas Jesus, nós aqui nós somos fraquinhos. Nós somos pequenininhos aqui. Por que o senhor não chama lá o pessoal da primeira igreja de Niterói? Jona Grande. O pastor Domingos estava me falando que tem uma igreja grande aqui de 5.000 membros aqui perto. Por que não chama aquela igreja lá que tem um irmão lá que é juiz, que é médico, que é senador? Nós aqui, Jesus, nós somos mais simples. Nós somos mais simples. Eu acho que a gente ia sair com essa conversa para Jesus, não ia? Fala a verdade. A questão é que o Senhor Jesus, Ele sempre gosta de usar coisas pequenas. Ele gosta de usar gente humilde, gente pequena, gente simples. Sabe por quê? Porque aí a glória é dele e não da pessoa. E quando Deus escolhe as coisas pequenas, fracas, loucas, deste mundo, para confundir as grandes, fortes e sábias, no dizer do apóstolo Paulo aos Coríntios, é para que a excelência seja dele, a glória seja dele. De fato que o meu desafio para os irmãos nessa noite é muito simples, muito simples. Você que está em casa, no seu sofá, na sua mesa de café, na sua varanda, você que está aqui hoje, o Senhor Jesus está olhando para nós, Igreja Batista em Vital Brasil. Esquece as outras. A questão hoje é com a gente. A questão hoje é comigo e com você, somos nós. E Ele quer que o foco da nossa vida, que a nossa prioridade seja essa. Viver a causa do Evangelho. Ser testemunha de Jesus. Levar essa mensagem ao mundo inteiro. Os recursos, Ele já nos deu. Sim ou não? O problema é que você não, às vezes sou um pouco egoísta e quero usar esse recurso para mim. Quando na verdade os recursos que Deus me deu devem ser investidos no reino dele
e na obra dele. Nós somos apenas mordomos. Então o desafio para a Igreja Batista em Vital Brasil, da qual eu faço parte, porque eu sou missionário da igreja, o nosso desafio aqui é alcançar o Brasil para Jesus. Ganharmos o Brasil para Jesus. Pastor, quanto tempo eu tenho? Falando sério. Tem que acabar agora, né? Hã? Tem mais uns 5 minutinhos? É? Tem mais 5 minutos aí, irmãos? Favoráveis? Então, pastor, me ajuda aqui, só para eu ir para o lado de cá agora. Isso. Como é o nome dele? Douglas. Irmão Douglas. Me ajuda aqui então, irmão Douglas. Que eu quero mostrar aqui, aquele PowerPoint. Cadê a minha irmãzinha lá do PowerPoint? Você pode botar o PowerPoint aqui para mim? Como é o nome dela? Como é o nome da irmãzinha ali? Qual é o seu nome? Emanuele? Obrigado, Emanuele. Você é uma benção. Essa é minha família, minha esposa, meus 3 filhos. Pode passar, Emanuele. Pode passar. O que é que nós fizemos? Só para vocês entenderem, só para os irmãos entenderem. O que é que nós fizemos? Nós mapeamos o Brasil. Esse mapa, eu não sei se você gosta de mapa. Esse mapa aqui é o mapa do norte do Brasil. Está ali, ó, o estado do Tocantins, desse lado de cá. Aqui é o Pará. Essa pontinha é o Amapá, onde está faltando luz. Aqui, Roraima. Esse grandão é o Amazonas. Aqui o Acre, onde está o pastor Disseu. E aqui Rondônia. Isso é o norte do Brasil. E o que é que nós fizemos? Nós mapeamos o Brasil município por município. Município por município. E fizemos várias pesquisas demográfica, socioeconômica, religiosa, de igreja, de várias religiões, de evangélicos. Pode deixar ele aqui, ó, que assim você pega eu e pega o fundo, Douglas. Assim tá bom para você? Que aí eu não vou ficar andando não para não te prejudicar aí. Tá bom assim? Você que está em casa aí, dá o seu like aí, pra gente aí. Aí, nós mapeamos esse recorte em número de igreja batista. Então, só para você entender. Quando uma cidade tem a média de uma igreja batista para cada 10 mil habitantes, então nós pintamos de verde. Se a média de igreja batista é entre 10 e 20 mil, nós pintamos de amarelo. Quando nós temos uma igreja acima de 20 mil habitantes, vermelho. E onde não tem igreja naquela cidade, igreja batista, esse recorte aqui. Onde não tem igreja naquela cidade, então está branco. Quando eu olho para esse mapa, pastor Domingos, eu não vejo apenas mapa, eu não vejo apenas cores, eu não vejo apenas geografia. Eu penso em vidas. Porque ali estão pessoas, gente, nosso povo, gente nossa. E gente que precisa ouvir de Jesus. Gente que não tem esperança. Você pode achar que é exagero, mas não é não. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E aí aquela ordem que Jesus deu para a igreja de Jerusalém, que está valendo para nós, é assim: vocês são minhas testemunhas, então vão fazer discípulos. Onde, Jesus? Em todo lugar. Mas aí eu penso assim, como é que nós vamos fazer para ganhar esse norte para Jesus? Porque ali, não sei se alguém aqui é do norte ou conhece o norte, nós temos as grandes cidades, as capitais e outras grandes cidades, mas o restante são lugares remotos, no meio da densa selva, floresta, não tem estrada, tudo é pelos rios. Emanuele, passa para mim aí. Aí nós fizemos lá uma estratégia de trabalhar pelos rios. Então nós temos bases missionárias, pastor Domingos, em cada um desses polos. E nessa cidade polo, então, nós temos lá um missionário
juntamente com a sua esposa, um casal de missionários, geralmente o pastor com a esposa do pastor. E esse casal de missionários recebe radicais. Quem são os radicais? São jovens que vão para lá e são treinados para plantar a igreja. E aí eles entram nesses igarapés, nesses riachos, nessas comunidades ribeirinhas. Existe a estimativa de 35 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia. Você tem ideia do que é isso? 35 mil comunidades. Aí você tem comunidades com 200 pessoas, 300 pessoas, tem outros que têm 1.000 pessoas. Você tem comunidade mais perto de Manaus, mais perto de Belém, você tem comunidades distantes, 8, 10, 15 dias de barco no meio do mato. E esses radicais, eles entendem esse chamado do Senhor e vão para lá. Passa aí, Emanuele. E lá no radical, então, pode passar mais uma. Eles vão ser treinados desse local que nós temos aqui, chamado Centro de Formação Missionária da Amazônia, que é um sítio que é dessa igreja aqui, a Igreja de Vital Brasil, tem um sítio lá no meio da floresta amazônica, que é um centro de treinamento, onde os radicais vão para lá aprender como viver na comunidade ribeirinha. E eles ficam 3 meses de treinamento, aprende a contar história para criança, aprende a pregar, aprende Antigo Testamento, Novo Testamento, mas aprende também, sabe o quê? Como subir no pé de açaí, como fazer o banheiro na comunidade, como pilotar o barquinho, como consertar o motor do barco. Porque imagina, um menino daquele ou uma menina atravessando o rio de noite, o motor do barco afogou, o que adianta ele saber Antigo Testamento? Ele tem que saber como desafogar o motor do barco. E eles são treinados também no seu caráter, sua vida cristã, sua vida pessoal. Treinamento lindo. Depois eles vão para as comunidades em dupla, de 2 em 2, 2 meninos, 2 meninas. Chega lá, vai fazer farinha, vai pescar, faz relacionamento, faz amizade com as pessoas, ganha a confiança das pessoas, ganha a amizade, ganha o respeito, e depois ganha essas pessoas para Jesus. E começam a igreja, às vezes debaixo de uma árvore, lugar simples, e lá eles plantam igreja naquela comunidade. Pode passar, Emanuele? E aí nós temos esse barco, que é o barco O Missionário. Esse barco é da igreja de Vital Brasil. Vocês nem sabiam que a igreja tinha um barco. Tem. E esse barco vai levando caravanas missionárias nas comunidades ribeirinhas onde estão os nossos radicais. Eu acabei de chegar de uma viagem na Amazônia. Por conta da pandemia, nós ficamos 8 meses sem realizar caravanas missionárias. 8 meses. E nós fizemos a primeira agora. Foi difícil. Porque eu pensei assim, se a gente for, vai ter um monte de gente que vai criticar. Mas se não for, vai ter outros que vão criticar. Então eu só tinha que escolher quem que vai criticar, que sempre vai ter alguém. E aí nós fomos. Porque assim, ficar em casa, não fique em casa. Irmãos, quando a gente tem o salário da gente, a casa, liga, pede pizza no telefone, fácil. Agora, na comunidade ribeirinha, fique em casa na comunidade ribeirinha, sem nada para comer, sem poder fazer farinha, sem poder vender farinha. Aí o rio baixou, seca, perderam a horta. E não tem onde pescar, porque o rio está longe, os peixes estão longe. Passando fome, com dor de dente. Você imagina você ter dor de dente um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 8 meses. E aquele atendimento médico e odontológico que já era precário, passou a ser inexistente, porque agora tudo era Covid. Aí nós vamos lá, correndo todos os riscos, mas nós vamos. E a minha maior preocupação não era nem de pegar o Covid lá, era de levar a Covid para a comunidade. Por isso nós fizemos todos os testes, fizemos um teste antes de ir, chegou lá, outro teste, todo mundo que entrar no barco, teste. E nós levamos médicos, dentistas, levamos cesta básica, levamos dignidade, levamos socorro, estendemos a mão para aquelas pessoas. Teve uma comunidade que nós fomos, chamada Cuinha.
que depois nós fizemos um culto, e por conta da baixa do rio, nós tivemos que alterar os horários, e havia uma senhora que ela estava com o filho dela doente, e ela não soube que o barco estava lá, e ela perdeu o horário da consulta. E aí depois do culto ela pediu a palavra e disse assim: pastor, posso falar? E aí dá um frio na espinha, né? O que essa mulher vai falar? Você pode falar. E ela começou a chorar. Dizia assim: olha, meu filho está doente há semanas. E eu não sabia o que fazer com meu filho, não tem para onde levar. E quando eu soube que o barco missionário esteve aqui e eu perdi a oportunidade de levar o meu filho no médico, eu me desesperei. Eu entrei em pânico, comecei a chorar. E aí, quando eu olhei da janela, eu vi o médico passando em frente da minha casa, na comunidade ribeirinha. E ela disse assim: eu nunca na minha vida poderia imaginar um médico passar na frente da minha casa. Olha que coisa, irmãos. E aquele médico bateu na minha porta, e ele veio atender o meu filho na minha casa. E ela já estava chorando, e todo mundo chorando também. E ele disse assim: eu quero agradecer a vocês que vieram aqui. Quero agradecer os médicos, quero agradecer os batistas, porque vocês estão socorrendo as nossas crianças. Isso é lindo, irmãos. E naquela tarde, o pastor pregou, fez apelo. 20 pessoas, mais ou menos, entregaram a vida ao Senhor Jesus. E o Radicais fica lá. E agora estudo bíblico, atendendo essas pessoas. Passa aqui mais, Emanuele, que eu preciso adiantar. Olha só, fizemos batismo na beira do rio aqui, o barco encosta e faz o batismo ali na hora. Tem lugar que faz casamento, que é o povo tudo juntado, amaziado, aquela confusão. A gente vai em casa, leva vestido de noiva, leva paletó, gravata, coisa linda, faz aquele casamento. Aí acaba o casamento, eles vão lá para trás, troca de roupa, camisa amarelinha e tchum, dentro do rio para ser batizado. Coisa linda. Pode passar, Emanuele. Vai passando. Só para vocês verem aqui os médicos atendendo. Pode ir passando, Emanuele. Olha as criancinhas. Olha isso aqui, ou um outro médico atendendo também, orando a cada consulta. Outra coisa é o seguinte, é a farmácia. Adianta alguma coisa, lá no meio do mato você dá uma receita médica para o cara? Não adianta nada. Então a gente leva o médico e leva o remédio, e dá o remédio, ensina como é que prepara e como é que toma. E a gente leva também. E a fila é uma beleza. Volta aqui só um pouquinho. Essa fila é uma beleza, porque na hora da fila a gente canta, a gente prega, a gente faz tudo bíblico, a gente faz discipulado, a gente faz tudo na fila, levando essas pessoas também a conhecer Jesus. Pode passar mais aí, só para vocês verem. Olha só essas criancinhas. Passa mais uma. Olha essa foto, ela mostra bem. Pode deixar aqui, Emanuele, volta lá. A realidade de uma comunidade ribeirinha. Meus irmãos, vocês acham que o pastor Domingos não tinha que ir numa viagem dessa lá comigo? O que vocês acham? Hã? A proposta? Apoios favoráveis, digam sim. Olha aí, pastor, eu tenho que ir. Então anota na sua agenda aí. 14 a 21 de junho de 2021. Está longe ainda, porque eu acabei de chegar de lá agora. Mas dá tempo de seu planejar, no seu calendário, tudo direitinho. 14 a 21 de junho, mês 6. Vai ser benção. E aí a gente vai, a gente prega, a gente vai de casa em casa, de porta em porta, coisa linda. As pessoas estão sedentas de Jesus. E nós estamos levando Jesus. Vai passando aí, Emanuele, vai passando. Vai passando, olha só, as criancinhas chegando na canoinha para ir para o culto. Olha como é que fica o culto lá. Olha que coisa linda. Coisa mais linda do mundo. Vai passando, Emanuele. Aí a gente vem para o Nordeste, aqui Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Mesma coisa, olha o tanto de vermelho que tem no Nordeste. Olha o tanto de brancos. Quando eu olho isso, meu coração fica apertado. Eu sou testemunha. A gente precisa agir como se tudo dependesse de nós. A nossa junta de missões nacionais, a nossa junta missionária, nós precisamos mudar essa realidade, nós vamos pintar esse mapa de verde aí. Aí vocês inventam uns negócios aí de leilão missionário, online, oferta missionária, alvo missionário. Aí a irmã Fátima vem, nosso alvo. Aí você fala assim, para que esse negócio de alvo? Para quê? Para quê?
nós queremos pintar esse mapa todo de verde, nós queremos plantar a igreja, nós queremos ganhar a nossa pátria para Jesus. Aí, pode passar, Emanuel. Olha só, olha esse templo aí. Olha que coisa linda, irmãos. É lindo ou não é? Olha só. Volta lá um pouquinho, Emanuel, você está afobado. Olha aí. Olha esses bancos aqui, Emanuel. Você está vendo? Olha o conforto, irmã Fátima. Olha esse forro panorâmico. Olha o piso de granito. Olha o luxo. Irmãos, isso aqui é no lugar chamado Poço do Urubu. Não tem nada de Flamengo, não. Poço do Urubu. Fica no sertão da Bahia, no interior do município de Bom Jesus da Lapa. Mas como a Emanuele já mostrou, pode mostrar, Emanuele? Olha como é que fica isso aqui no dia do culto, irmãos. Glória a Deus, irmãos! A gente se emociona com isso. E lá a gente prega, porque tem gente aqui que anda 4, 5, 6, 8 horas a pé para vir para o culto. Aí quando o pastor acaba de pregar, aí eles viram para a gente e dizem assim: pastor, prega mais um bocadinho. Mas pregar, mas já preguei 1 hora. Não prega mais, pastor. Eu vim de tão longe, eu quero ouvir mais. Sentar naquele banco lá que você viu. E às vezes a gente aqui, pastor Domingo não faz isso, né? Eu que estou fazendo, de espichar assim mais um pouquinho. Vocês também não fazem isso não, mas tem lugar que as pessoas fazem. Torce logo o nariz. Torce o nariz, levanta. As pessoas estão sedentas. As pessoas têm sede de ouvir o Evangelho. Pode passar, Emanuele? Vai passando aí. Esse lugar aqui, foi na casa do Zé do Cucino. Você vê que a luz está vindo de lado? Foi no lugar desse que o Rodrigo foi comigo. Levei ele comigo lá. Você está vendo que a luz está vindo de lado? Porque não tem energia elétrica, o farol do carro. E aí, volta. Ô, Emanuele, você está afobado demais, Emanuele. Volta lá. Aí o Zé é esse que está aqui na cama, ali acamado. E eu fui orando, Senhor, mostra uma casa que ninguém foi ainda. Aí eu fui aqui na casa do Zé. O Zé nunca tinha ouvido falar de Jesus. Você sabe o que é isso? Nunca tinha ouvido falar de Jesus. Aí eu falei: Zé, podemos fazer um culto aqui hoje à noite? Podemos. Aí a turma esparramou, foi cada um numa casa, convidando, tudo para vir de noite. E eu nem lembrei que não tinha luz. Aí fizemos um culto à noite. Um monte de gente. Aí quando eu comecei a pregar, agora passa, Emanuele. Comecei a pregar, pode ir passando. Aí fiz apelo, passa mais um, Emanuele. Quando eu fiz apelo, pode passar. Tinha 23 pessoas aquela noite que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E todos eles levantaram a mão. Esse senhor que você está vendo aqui, ó, ele é meio surdo, por causa da idade. E eu gritava assim perto dele, mas gritava mesmo para ver se ele ouvia. Quando eu fiz o apelo, ele primeiro a levantar a mão. O segundo, sabe quem foi? Foi a esposa dele. Cadê a esposa dele? Está ali atrás. Volta uma foto aí, Emanuele. Só para vocês verem a esposinha dele ali atrás. Está vendo ali? Vestidinho rosa. Quando a esposa dele levantou a mão, ela deu uma olhada para trás assim. Aí todo mundo começou a levantar a mão também. Rapaz, uma bênção. Uma bênção. E aí, eu pensei assim agora. Isso aqui é no quilômetro 81. Quer dizer, são 81 quilômetros de poeira, de estado de chão. Não tem como levar esse povo para a cidade. Nós temos que começar uma igreja lá. Porque senão, se essas decisões aqui, vamos perder tudo. Aí a gente ainda fica assim: será que isso é decisão mesmo? Será que se converteu mesmo? Porque às vezes a gente é meio incrédulo. A igreja está lá, irmãos. Todos eles batizados, firmes. Aí se converteu o dono do bar. Aí o dono do bar jogou a cachaça toda na pia. Disse assim: a igreja vai ser aqui agora. Aí lavaram aquilo tudo, pintaram. E agora é a igreja. Porque essa igreja, Vital Brasil, ora por missões, oferta para missões. Porque eu e você, meu irmão, entendemos a razão da nossa vida, a nossa tarefa nesse mundo. É que essas coisas estão acontecendo. Passa mais uma, Emanuele. E aí nós, a mesma estratégia lá de cima, dos radicais. Aí nós temos um radical sertanejo, esparramado no sertão todinho. Pode passar, Emanuele. Aí chegamos aqui o sudeste. Olha aqui, o Rio de Janeiro aqui. Está bonito. Os
Espírito Santo, bonito. Olha Minas Gerais, irmãos. Eu não sei se tem algum mineiro aqui, tem? Nenhum mineiro aí não? Comedor de pão de queijo. Olha aqui, olha o tanto de brancos e vermelhos. Olha São Paulo, isso aqui embaixo, volta aqui, Emanuel, estado de São Paulo, ó. Olha o tanto de vermelhos e brancos no estado de São Paulo. Irmãos, nós estamos no estado do Rio, você está vendo o estado do Rio aqui embaixo, não dá? Olha que beleza, irmão, quase tudo verdinho, amarelinho. Mas tão pertinho de nós, quanta carência, quanta necessidade. Passa mais, Emanuele, aqui um batismo, lá em Joaíma, lá no sertão do Vale do Jequitinhonha, nossos missionários, pastor Alci e Regiane estão lá. Pode passar, Emanuele. Aqui o centro-oeste, os Mato Grosso do Sul, aqui embaixo, está até mais ou menos bonitinho. Mas olha o Mato Grosso lá em cima, e olha o Goiás, irmãos. Olha, nós precisamos plantar igrejas. E aí nós estamos fazendo o quê, Emanuele? Pode passar? Radical. Olha os radicais no Cerrado, no Centro-Oeste. Pode passar mais uma? Olha aí, olha que bonito. Eu vou parar por aqui. Eu ia falar do Sul, mas eu acho melhor nem mostrar o mapa do Sul para você. Hã? Tem certeza? Então passa mais um aí, Emanuele. Olha, irmãos. Olha, irmãos. Nossa gente. Nosso povo. O sul do Brasil é uma urgência. É uma carência. O IBGE vai dizer que tem muitos evangélicos no sul. Porque eles contam luterano como evangélico. Mas luterano lá é cultural. O cara nasce, ele é batizado na igreja luterana, ele vai 3 vezes na vida dele na igreja luterana. Quando nasce, quando casa e o velório. E nós precisamos plantar a igreja no sul do Brasil. Aí vocês, não, mas o povo é duro. O povo não é duro, não. Porque, na verdade, as religiões místicas, espíritas, estão crescendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. A questão não é que o povo é fechado. A questão é que nós não estamos indo. E nós precisamos plantar a igreja lá. Aí o que eu estou pensando? O que nós estamos pensando lá na junta? Radical. Aí fizemos a primeira turma, passa aqui, Emanuele, a primeira turma do Radical Sul. Mesma ideia. Volta aqui um pouquinho. Polos estratégicos, tá vendo? E aí manda um casal de missionário para aquela cidade e os radicais ali ao redor. Pode passar. E aí nós tivemos a turma de 2018, a turma de 2019, a turma de 2020, atrasou por conta da pandemia, começou agora esse mês. E nós vamos, preste atenção nisso aqui, isso aqui eu não estou chutando não, isso aqui eu falo com muita convicção. Nós vamos ganhar o sul para Jesus. Nós vamos. Nós vamos ganhar a pátria para Cristo Jesus. Juntos. Eu não falei aqui de indígena, eu não falei de Cracolândia, eu não falei de cigano, eu não falei de japoneses, eu não falei de chinês. Tem mais um monte de coisa que a nossa junta desenvolve. Ah, não falei da carreta missionária, que nós estamos sonhando, igual tem um barco lá na Amazônia, nós estamos sonhando com uma carreta para o sertão, com médico, dentista, voluntário, aquela coisa linda. Tudo isso é tarefa da igreja, não é da junta. A junta não tem missionário, missionário é da igreja. A junta é serva da igreja. A tarefa missionária foi dada por Jesus, voltando no texto, para a igreja. E igreja, que sou eu e você. Então não percamos tempo com outras coisas.
Não gastemos o nosso tempo, nossa vida, nossa saúde, nosso dinheiro, nossos talentos, nossos filhos. Vamos fazer o que é urgente de ser feito. Vamos cumprir a tarefa de Jesus. Vamos ser igreja em missão com Jesus. Curve sua cabeça um instante. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Pergunte ao Senhor: Senhor, você que está em casa também, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor agora. Pergunte assim: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo nessa noite? Qual é a resposta que o Senhor quer de mim essa noite, como igreja? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor pede de mim? Irmãos, eu e você podemos orar mais por missões. Às vezes a gente ora muito só por nós mesmos, pela minha saúde, pelo meu filho, pelo meu emprego, pela minha prova. A gente precisa orar pelas almas perdidas. Nós podemos orar mais. Nós podemos fazer mais. Nós podemos doar mais. Nós podemos ser mais generosos em ofertar para a obra missionária. Nós podemos ir ao campo missionário. Nós podemos fazer mais. Responda ao Senhor agora: Senhor, eu quero assumir o compromisso com o Senhor. Aí você diz qual é o seu compromisso. Isso é você e Deus, eu não tenho nada com isso. Você pode dizer: o meu compromisso, Senhor, eu quero orar mais. Mas eu também quero ofertar mais. Senhor, o Senhor sabe a minha situação, estou desempregado, estou apertado, sou empresário, minha empresa está passando dificuldade, eu não sei. Mas você pode dizer assim: Senhor, eu quero dar mais, eu quero investir mais, eu quero ser mais generoso para o avanço da tua obra. Eu quero ir no campo, quero ir na Amazônia, eu quero ir no sertão, eu quero ir no sul, eu quero dar 10 dias das minhas férias, eu quero evangelizar, eu quero ganhar gente para o Senhor. Eu quero fazer mais, eu quero me envolver mais, eu preciso fazer mais. Aquela igreja primitiva tinha tão pouco e fez tanto. Nós que temos tanto, podemos fazer muito mais. Ó Deus, olha para o nosso coração, olha para cada um de nós agora, Senhor. E age com bondade nas nossas vidas. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas enfermidades, as nossas lutas pessoais, familiares, profissionais. O Senhor sabe tudo. Mas o Senhor nos chama para essa obra. Então nós queremos colocar as nossas vidas à disposição do Senhor. Nós queremos nos entregar agora no teu altar como oferta, a nossa vida. Senhor, a oferta hoje não é o dinheiro. A oferta hoje não é financeira. A oferta hoje é a nossa vida, Senhor, no teu altar, o nosso coração, a nossa prioridade, o nosso tudo, os nossos filhos, Senhor, nosso tempo. Tudo que somos e tudo que temos, nós nos damos a Ti como oferta para a expansão do Teu reino, da Tua obra. Então usa, Senhor, as nossas vidas poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Pastor Domingos, devolvo a palavra ao Senhor. Obrigado, acho que eu demorei demais. Obrigado pela paciência dos irmãos. E 14 a 21 de junho, já estou fazendo a inscrição do pastor Domingos e vai ser uma bênção no barco missionário. Outros irmãos podem ir no barco missionário. Essa viagem 14 a 21 é só para pastores, mas se os irmãos têm outras datas, outras oportunidades no sertão. Pastor, eu quero adotar um missionário. Adote um missionário, procure a irmã Fátima. A irmã Fátima tem ali uma fichazinha do PAN, ela vai anotar seu nome, ela passa para mim. Eu quero adotar todo mês,
eu quero sustentar um missionário na Amazônia, no sertão, no sul, não sei onde Deus tocar no seu coração. Faça isso, responda ao Senhor, responda ao Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.